Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você só levanta a sua mão se você puder me ajudar. Há 3 anos atrás, você estava em uma determinada posição. E hoje você está em outra posição. Você se moveu em 3 anos. Você saiu do lugar onde você estava, no nível que você estava, e chegou a um outro nível. Mas a pergunta que eu faço: quantos aqui há 3 anos estavam em um nível, estavam em um ponto, e saíram desse ponto e avançaram? Quantos? Amém, amém. Então, 3 anos atrás você estava no nível, e eu estou falando em todas as áreas, sem exceção, queridos, em todas as áreas, não é só em uma não. Você estava há 3 anos atrás em uma posição, e você começou a caminhar, e 3 anos depois você chega a um outro lugar. E a pergunta que eu faço: esse lugar é mais alto ou é mais baixo? Essa é uma pergunta, né? Deus nos chama sempre para irmos mais longe. Deus sempre quer que os filhos dele estejam se destacando. Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Quem é luz vai brilhar, filho. Quem é luz sempre vai brilhar. Mas quem é trevas sempre vai permanecer no escuro. Sempre, sem nenhuma exceção. Em 1 Crônicas, capítulo 4, eu quero compartilhar com você uma palavra. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Quero falar da história de Jabes. A Bíblia diz, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha que coisa tremenda. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e me alargues as fronteiras, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Deixa eu fazer uma pergunta para você: Deus tem lhe concedido aquilo que você tem pedido? A mãe de Jabes, quando o teve com muita dor, com muito sofrimento. E o nome dele deriva justamente disso. Jabes deriva de sofrimento, de dor. Olha que nome, queridos. Um nome já de fracasso, um nome já de derrota, um nome já de tristeza. Sim ou não, gente? Deus está procurando pessoas, queridos, que sejam bastante ousadas para fazer essa oração de Jó. Por que a Bíblia diz que Jó foi mais ilustre do que seus irmãos? Por quê? Porque a história mostra que Jó não permitiu, não aceitou que o escritor do livro de Crônicas pudesse passar batido no nome dele. Mas quando chega em Jó, acho que Jó diz assim: opa, pode parar, você não vai escrever, só vai passar pelo meu nome não. E ele escreve aquilo que Jó pediu. E ele escreve aquilo que Jó estava desejando. E Jó fala: Senhor, olha que coisa tremenda. Jó pede ao Senhor que o abençoe. Jó invoca o nome do Senhor e fala: que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, e eu não seja afligido. Quem gosta de aflição aqui, levante a mão. Quem não gosta aí, dá glória a Deus. Filho, ninguém gosta não. Mas Deus está à procura dessas pessoas como Jó. Deus está procurando essas pessoas hoje, queridos, que realmente dependam
dele, que possam pedir a ele, que possam entender que ele é a única opção para as nossas vidas. E a pergunta que eu faço, será que Deus vai te achar? Livro de João, capítulo 4, verso 23, verso 24, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu quero fazer uma pergunta para você: Deus vai te achar? Deus vai te achar como um verdadeiro adorador? Deus vai te achar como um homem que orou, que ora e pede ao Senhor que o abençoe, que alargue as suas fronteiras? Ele vai te achar. Jabes decidiu ser diferente dos seus irmãos. E o texto começa dizendo: Jó foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque ele fez a sua oração, porque ele não perdeu a oportunidade, porque ele orou e clamou, e a palavra diz que Deus ouviu a sua oração e o abençoou, e concedeu aquilo que Jabes pedia. Pergunta que eu faço: será que a nossa geração, será que você está acima da média? Ou você está na média? Ou você está satisfeito com aquilo que você tem, ou no nível que você está, tá bom? Jó não aceitou ser igual aos seus irmãos. Jó não aceitou, queridos, o nome ou o significado do nome. Jabes não aceitou o significado do nome dele, que era dor, que era sofrimento. Pelo contrário, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e Deus lhe concedeu aquilo que ele estava buscando, aquilo que ele estava orando. Por quê, pastor? Sabe por quê, queridos? Porque Deus viu sinceridade no coração de Jabes. Deus olhou para Jabes e disse: há sinceridade no teu coração. Você é diferente. E esse foi o motivo pelo qual Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Deus deseja que nós sejamos pessoas acima da média. Acima da média é fazer mais do que as pessoas já estão fazendo. Acima da média, queridos, é fazer ou é andar mais longe, ir mais longe. É não aceitar ou não poder dizer: aqui está bom, esse nível aqui está bom. Para você ir mais longe, você precisa também se arriscar mais. Você precisa também se entregar mais. Você precisa também se dar mais, se doar mais. Olha que coisa interessante. O que nenhum dos seus irmãos fizeram, Jabes fez. O que nenhum dos seus irmãos fizeram, Jabes fez. E eu quero declarar nesta noite a mesma coisa. O que nenhum da tua casa, da tua família, dos seus irmãos fizeram, você vai fazer, você será mais, em nome de Jesus. Você não vai aceitar que o seu nome passe como mais um dentro da tua casa. Pelo contrário, você vai marcar a tua geração. Você vai mais longe, muito mais longe. Você será aquele que Deus vai exaltar, porque você é alguém que quer ir mais longe. Você é alguém que quer marcar o seu tempo, a sua geração. Você é alguém, queridos,
que não fica só se lamentando, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você é alguém que Deus colocou nessa terra para ir mais longe. Mais longe. Você tem que entender, queridos, e nós temos que nos colocar disponíveis para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus quer pôr você acima da média. Deus quer pôr você acima da média. Diga isso para o irmão do seu lado. Deus quer pôr você acima da média. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer ser mais um? Ou você quer estar acima da média? Mais um ou acima da média? Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para estar acima da média. E quando eu falo Deus te chamou, eu não estou dizendo que Deus te chamou apenas para na igreja. Não, em todas as áreas da tua vida, Deus te chamou para que você esteja acima da média. Porque quem está acima da média, que ele chama a atenção. Quem está acima, queridos, as pessoas têm que olhar, opa, eu preciso chegar ali. Quem está acima é modelo, é exemplo. Por quê, pastor? Porque quem é de Deus não está nem na média e nem abaixo da média. Está sempre acima da média. Quer sempre estar acima da média. Por quê, pastor? Vou te explicar. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 3 diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eu creio, sabe por que Jabes foi abençoado? Porque ele guardou os mandamentos do Senhor. Sabe por que Deus ouviu a oração dele? Porque ele ouviu e guardou os mandamentos do Senhor. Quem deseja estar acima da média, quem deseja ser abençoado, quem deseja ir mais longe, tem que entender que precisa obedecer os mandamentos do Senhor, que precisa obedecer a palavra do Senhor. Porque quem obedece a palavra do Senhor sempre vai mais longe. Qual era o destino de Jabes? Qual era o destino de Jabes, gente? A princípio, o destino de Jabes era ser mais um. Era ser mais um na terra, mais um que nasceu, mas por causa da sua oração, da sua atitude, Deus fez uma mudança na história dele. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: vai depender muito da sua atitude. Não pense que onde você chegou é o que Deus quer para você. Não pense assim. Mas tenha a convicção e a certeza que Deus quer que você vá mais longe. Olha para o irmão do seu lado e diga assim para ele: vá mais longe. Eu vou estudar só até o ensino médio, aí eu paro. Não, vá mais longe. Eu vou ter só essa empresa aqui. Não, vá mais longe. Eu vou ter só isso aqui. Não, vá mais longe. Porque quanto mais longe você for, mais o Senhor Deus vai aparecer através de você. Vá mais longe. Tome a decisão e entenda que Deus está procurando pessoas assim, pessoas que o amem, pessoas que o adoram, pessoas que estão dispostas a dar o melhor, pessoas, queridos, que não desistem, pessoas que não ficam paradas, ou pessoas, em outras palavras, queridos, que já se tem como satisfeito. Se você disser: Senhor, aqui está bom, eu vou dizer para você, você vai ficar para trás. Deus não vai poder mais te acompanhar, porque Deus não para. Deus quer que os filhos dele estejam sempre em movimento. E quando você para, quando você não quer mais continuar, Deus não pode ficar parado com você. Eu quero que você entenda hoje, é que Deus quer te levar a lugares mais altos. Mas eu quero que também você entenda que depende da sua atitude. De repente você diga assim: pastor, eu já mudei a minha história. Sim, eu acredito.
Pastor, Deus já me abençoou muito, e eu acredito, mas Deus quer te abençoar mais. Mas Deus quer que você vá mais longe. Deus não quer que você estacione ou apenas fique parado, dizendo assim, esse lugar, esse ponto tá bom. Deus está dizendo para você, filho, eu quero que você vá mais longe. Aquele cântico que diz coisas novas Deus está fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus quer fazer coisas novas na tua vida todos os dias. Não é só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Talvez coisas novas é um pensamento bom que você tenha, uma ideia boa que você tenha. Isso é coisas novas da parte de Deus para você. É só através da tua atitude que Deus vai fazer. É através da tua posição, é através da decisão que você toma que Deus vai fazer. Deus falou, Moisés, toca na água, atitude. Deus falou a Josué, diga ao povo que marchou e o Jordão se abriu. Atitude. Atitude. A atitude de Jabes mudou a história da vida dele. A sua atitude, em meio a tantas dificuldades do teu passado, mudou a tua história hoje no presente. Mas Deus quer continuar mudando. Deus quer continuar fazendo. Olhe para trás, de onde você veio, de onde Deus te tirou. Olhe de onde Deus te tirou. E olhe onde você está. Você vai dizer, tá bom? Não. É inaceitável isso. Você precisa dizer, eu vou mais longe. Isso é só o começo. Eu conquistei, é isso aqui, mas Deus tem mais para mim. Me entendendo aqui? Não estacione, irmão. Quer perder a nuvem de bênção? Estacione. Não quer perder? Continue. Não pare. Jabes teve a sua história mudada pela sua atitude. Já conheceu pessoas que dizem, nunca tem, nunca está disposto, nunca, sempre aquela coisa de coitado, isso e aquilo, por quê? Porque está na mentalidade, está na sua mente. A história e a vida dos irmãos de Jabes, eles acostumaram, pararam ali, tá bom, mas chega em Jabes, ele diz, não, Senhor, eu não quero viver essa vida, eu não quero estar paralisado, eu quero ir mais longe. Eu já falei que Jabes significa tristeza, significa dor. Olha a oração de Jabes. Qual foi a oração que Jabes fez? Olha que coisa interessante. A primeira coisa foi que me abençoes. Você pode falar isso para o Senhor? Hã? Me abençoe, Senhor. Eu fiz a minha primeira parte da minha oração. Nós temos que entender isso. Nós temos que viver isso. Nós temos que falar sobre isso. Ah, minha vida está difícil, a batalha é grande. Que me abençoe, Senhor. Eu preciso aprender a orar e pedir, Deus, me abençoa. Jabes, a primeira coisa que ele fez foi, Senhor, que me abençoes. A segunda parte da oração dele é que me alargues, o quê? As fronteiras. Olha que coisa tremenda. Ele não se conformou em estar paralisado, ele não se conformou em ver a história dos seus irmãos paralisado, a história daqueles que nasceram até primeiro do que ele. Pelo contrário, ele se levantou e disse, Senhor, que o Senhor me abençoe, Senhor, que alargue as minhas fronteiras. Alargar as fronteiras, quer dizer, é que ele cresça, é que ele prospere. Deus não te trouxe, não te deu vida para você viver nessa terra como um derrotado.
Deus não te deu vida para você viver nessa terra como um derrotado. Deus não te deu vida para que você, quando conquistasse algo, paralisasse. Deus não te deu vida para você desistir do chamado que Ele tem para você, dentro do teu ministério, dentro da tua igreja. Deus não te deu vida para você desistir, queridos, de conquistar ainda mais do que você tem hoje, em bens materiais ou em vida lá fora. A outra parte da oração diz assim: que seja comigo a tua mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui tem a mão do Senhor consigo? Tem ou não tem? Seja verdadeiro, irmão. A pergunta que eu te faço: será que você teria chegado até aqui, até onde você chegou, se a mão do Senhor não estivesse contigo? É uma pergunta. A mão do Senhor te faz vencer as tuas batalhas. A mão do Senhor nos faz vencer as nossas batalhas. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Ele diz na sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A mão do Senhor é contigo, a mão do Senhor é conosco, a mão do Senhor está conosco. E aonde formos a batalha que tivermos, nós sairemos vencedores, porque a mão do Senhor está comigo. Quantos podem dizer isso aí em nome de Jesus? Quantos podem dizer isso aí, gente? Diga! Sabe que outra parte da oração? Que me preserves do mal. Em outras palavras: Senhor, se eu ver o mal, se o mal vier em minha direção, me livra dele. Não permita que eu passe, Senhor. Não permita que eu passe essa tribulação, essa luta, essa dificuldade. Senhor, me preserva da maldade do homem. Ele foi sincero. Por quê, pastor? Porque os dias são maus, meus irmãos. Hoje se mata por 10 reais, 5 reais, um pisão de pé. Hoje se mata. Os dias são maus. Você já pensou, você esbarra em alguém sem querer? Se alguém, você pede desculpa e a pessoa desculpa nada, puxa um revólver e te dá 3 tiros. É assim hoje. Que me livres do mal, Senhor. Por quê? Porque os dias são maus. E eu e você não estamos, queridos, imunes a que algo aconteça conosco. E a nossa oração é que nos livre do mal. Por quê? Porque os dias são maus. São maus. A outra parte da oração dele diz e não me sobrevenha aflições. Quantos querem aflições aqui? Ninguém quer aflição. Mas a oração dele é: que não me sobrevenha aflições. O que é aflição? Olha que coisa. Aflições são situações que nos tentam roubar a nossa paz. São coisas que vêm para roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Ele está dizendo aqui, queridos, que não me venham aflições. Lá no verso 10, ele termina a oração e a palavra diz: e Deus lhe concedeu o que ele pediu, o que ele pedira. Jabes foi mais longe do que os irmãos dela. Jabes foi mais longe, muito mais longe. Eu quero declarar: você vai mais longe, muito mais longe do que muitos foram. Você recebe essa palavra? Aprenda uma coisa, eu termino com essa frase: e servindo a Deus, você vai alcançar o melhor dele. Servindo a Deus, você vai alcançar o melhor dele.
Eu quero só abrir um parênteses aqui para chamar mais uma vez a sua atenção. A Bíblia relata e nos diz, e nós vemos isso claramente, que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Sim ou não? E não existe amor sem ação. Não existe amor sem entrega. Não existe amor sem trabalho. Talvez você diga, eu amo a Deus. E a pergunta é, o que você está fazendo? O amor, ele é manifestado com atitudes. E eu tenho visto, queridos, essa palavra se cumprindo dia após dia. Eu tenho visto o quanto Deus tem nos mostrado que estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E os últimos dias provam. A prova que estamos vivendo os últimos dias é que o amor de muitos está se esfriando. Já não há mais a mesma vontade. Já não há mais a mesma disposição. Já não há mais o mesmo amor. Já não há mais a mesma atitude. E a pergunta é: você está alcançando o que você está alcançando, servindo a Deus ou servindo ao mundo? Porque servindo a Deus, você vai alcançar o melhor dele. E o melhor dele é comer o melhor dessa terra, mas também ter seu nome escrito no livro da vida, porque você o serviu, porque você confessou ele como Senhor e Salvador da tua vida. E esse amor que você teve por ele, eu tenho por ele, te impulsionou a fazer mais por ele, para ele e para a glória dele. Seja ilustre, seja acima da média. Não se limite. Não estacione, mas avance.